Bom, queridos, vamos lá. Tema de hoje, Salmo 88. A fé não elimina o sofrimento e o sofrimento não elimina a nossa fé. Tema bem atual, um tema bem instigante. Eu quero então convidar para que você abra sua Bíblia no Salmo 88. Salmo de número 88. Lamentação de um atribulado é um cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara, salmo didático de Remã, o Ezraíta. Abra aí a sua Bíblia então e vamos meditar nesse salmo aí, nesse tempo que nós teremos juntos aqui, de caminhada, de crescimento, tá bom? E se você está seguindo aí pelo Face, se você puder compartilhar o link aí no seu perfil, vai ser muito bom, tá joia? Nos alegramos aí com todos, com aqueles que estão conosco. Estamos aqui pelo YouTube, www.youtube.com/TVIPO. Você pode aí procurar por esta página. Se você não se inscreveu, a gente pede que você se inscreva. Nos ajude aí na divulgação, está tão fácil, né? Eu, por exemplo, sigo vários canais, várias pessoas, e é muito bacana a gente ver pessoas assim, fazendo as coisas que fazem, fazendo bem feito, mas é muito bom também a gente ver as pessoas participando, as pessoas, enfim, se inscrevendo. Isso ajuda, né? O nosso objetivo é tornar as coisas de Deus mais conhecidas, para que a palavra de Deus continue edificando a vida das pessoas, fortalecendo a vida das pessoas. Esse é o nosso objetivo aqui. A gente não está preocupado em ter uma quantidade enorme de seguidores só por ter pessoas. Não, o objetivo aqui do nosso canal é que ele seja um meio de graça. O objetivo dos recursos que nós usamos aqui não é para que a gente apareça, para que a gente se torne pessoas assim conhecidas. Não, o objetivo nosso é que Cristo seja conhecido. O objetivo nosso é que Jesus seja conhecido. Essa é a nossa finalidade, tá bom? Que a palavra de Deus seja realmente um meio de fortalecimento da vida espiritual das pessoas, seja um meio realmente de edificação da vida das pessoas. Então, essa é a nossa maior preocupação. Então, os irmãos que estão conosco aqui no nosso canal, aqueles que estão seguindo aí pelo Face, né? E eu estou aqui no meu perfil pessoal também do Instagram, e vamos seguindo com fé em nome de Jesus. A fé não elimina o sofrimento, e o sofrimento não elimina a fé. Então, vamos lá. Salmo 88 diz assim: Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira à morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparados de tuas mãos, puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos, sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair, os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestem as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo. Há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste o amigo e companheiro. Melhor, para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Olha,
Eu não sei quantos aí já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia toda e de ler em especial os Salmos. E os Salmos ele tem uma estrutura muito bem estabelecida e que é quase que padrão, é comum na literatura dos Salmos, onde normalmente as pessoas começam com a palavra de lamento, uma palavra de tristeza, uma palavra de angústia, e ela termina com a palavra de esperança. Normalmente o Salmo é assim, né? Onde o salmista começa, ele fala da sua confiança, ele fala do problema e ele termina com confiança, ele começa descrevendo a sua luta, as suas dificuldades, fala da maneira como Deus agiu, fala da maneira como Deus atuou naquela questão e termina com a palavra de adoração, de exultação, de adoração, de gratidão e assim por diante. Então, é uma estrutura comum nos Salmos. Agora, o Salmo 88, ele destoa de todos os Salmos. Ele começa com lamentação e ele termina ainda de maneira mais melancólica. Ele começa falando de lutas, de dificuldades e ele não termina da maneira como os Salmos terminam. Ele termina com a palavra trevas. Ele termina dando a entender de que realmente a coisa não havia mudado até então, a despeito de todo o tempo que havia passado. Então o Salmo 88 é realmente o Salmo mais diferente que temos de todos os Salmos. Ele é o único que começa de uma maneira e ele termina quase que pior do que começou. Não é comum nos Salmos. O Salmo começa de maneira triste, falando de problemas, das lutas, onde as pessoas elas externalizam, elas abrem o coração, elas compartilham com Deus as suas lutas, as suas dificuldades, mas ela diz: bendito seja o Senhor que me ouviu, louvado seja Deus que atendeu a minha oração, e termina assim. O 88 não. O 88 é luta do começo ao fim. O 88 é provação do começo ao fim. O 88 é lamento do começo ao fim. Ele começa lamentando, ele começa externalizando a sua luta, a sua angústia, e ele termina assim também, de uma maneira muito triste. O que mostra que realmente a Bíblia é a palavra de Deus, né, irmãos? Porque se fosse qualquer um outro, não colocaria o Salmo 88 aqui. Se fosse com outras intenções, o Salmo 88 não estaria aqui. E porque é um salmo que fala realmente de um homem que sabia, que experimentara o sofrimento desde muito cedo. E o entendimento que ele tem é o seguinte, de que a vida dele não era a obra do acaso, por trás de tudo aquilo estava Deus. Então ele não vê no seu sofrimento algo assim desconectado de Deus, como se Deus não se fizesse presente, como se Deus não tivesse nada a ver com aquilo. Não, ele está conversando com Deus, ele está abrindo o coração para Deus, e ele tem entendimento de que a sua vida está nas mãos de Deus, e ele tem plena convicção a respeito disso, e ele segue com esta convicção. Então, veja bem, nós somos então convidados a pensar nesse salmo com a seriedade que ele exige de cada um de nós. E eu então, à luz da maneira como ele começa e termina, eu pensei a respeito disso. A fé não elimina o sofrimento e o sofrimento também não elimina a fé. Ou a fé não elimina os sofrimentos e os sofrimentos da nossa vida também não elimina a fé, porque a gente começa a achar que são excludentes. Se eu tenho fé, vou ter uma vida de vitória e vou ter sofrimento, mas eu vou ter vitória sobre esse sofrimento. Ou há aqueles que talvez acham que o sofrimento é tão letal, é tão mortal, que ele pode eliminar do coração a confiança em Deus, o desejo de continuar servindo a Deus quando você vê o tempo passando e as coisas não mudando. E esse texto serve para nos ensinar que não são excludentes, que a fé não significa necessariamente que todos os problemas vão ser solucionados, e serve também para nos ensinar que os problemas, as lutas, as dificuldades na vida não têm esse poder de tirar do nosso coração a fé que o próprio Deus colocou nele. Então vamos pensar aqui à luz desse salmo, o que ele tem a ensinar para mim e para você. Talvez as igrejas evangélicas brasileiras deveriam colocar nas suas placas, ao invés de algumas colocarem "pare de sofrer", elas deveriam colocar "aprendendo a caminhar com Deus em meio ao sofrimento".
Talvez essa seria uma placa interessante, né? Aprendendo a caminhar com Deus no meio da dor. Aprendendo a caminhar com Deus no meio da luta. Aprendendo a caminhar com Deus em meio ao sofrimento. É um tema sugestivo, porque eu acho que esse é o desafio da palavra de Deus. Ela nos ensina como nós devemos caminhar com Deus, andar com Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E esse salmo, ele nos convida a pensar a respeito desta realidade. O autor desse salmo é seguramente um homem de Deus. O autor desse salmo é seguramente um homem que tem experiência com Deus. O autor desse salmo é seguramente um homem de adoração. O autor desse salmo é certamente um homem que tinha experiência, que tinha comunhão com Deus. O autor desse salmo não é alguém que tinha lá de vez em quando momentos com Deus. Não, é um homem que tinha intimidade com Deus. Não é? É um homem que sabia daquilo que estava falando, que conhecia o ambiente da adoração, que conhecia o ambiente da intimidade, que conhecia o ambiente da comunhão com Deus. Esse salmista tem essa experiência, não é? Porque o próprio título, né, já chama atenção para isso, né? É um salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítaras, salmo didático de Remã, o Esraíta. Mas vamos lá, o que esse salmo, então, bem objetivamente, nos ensina a respeito disso? A fé não elimina o sofrimento não elimina a fé. A primeira coisa que eu aprendo aqui está aí nos versos de número 1 e 2. Um homem que tinha uma vida contínua de oração. O que temos aqui é a descrição de um homem que tinha uma vida contínua de oração. A oração para ele não era momentos, ele tinha vida de oração. E é por isso que ele diz assim: dia, ó Senhor, Deus da minha salvação. Dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Mas notem que o salmista ele orava sem cessar noite e dia à espera de um milagre. Ele está vivenciando um momento difícil, ele está convivendo com uma enfermidade muito difícil, não é? E ele está em busca de resoluções, ele está em busca de soluções, ele está em busca de um milagre, ele está à espera de um milagre da parte de Deus e ele ora continuamente. E ele ora ininterruptamente. Essa expressão dia e noite, dando a ideia desta continuidade, dando a ideia de alguém que se colocava diante de Deus continuamente em oração. Ele orava em todo o tempo no Espírito, vamos assim dizer, talvez tendo aqueles momentos de reclusão, de entrar no quarto, de fechar a porta, de se colocar diante de Deus e orar, ou talvez aí andando pelas ruas continuamente orando. Quem sabe ao ver pessoas saudáveis, ele orava e dizia: Senhor, eu gostaria de ser assim, eu gostaria de ser um homem que desfrutasse desses momentos, eu gostaria de ser um homem de realmente ter uma saúde boa. Alguém que orava continuamente. E onde que nós encontramos isso no texto? No verso 1 e 2, ele descreve acerca disso. Se você ler o verso 9, ele diz assim: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia eu venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Novamente ele continua repetindo isso, e no verso de número 13 ele diz ainda assim: mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Veja, alguém que começava a orar muito cedo, alguém se colocava diante de Deus nas primeiras horas do dia, alguém que se colocava diante de Deus naquelas manhãs, quando todo mundo ainda não havia acordado, ele já se levantava, já se colocava diante de Deus, já buscando a Deus em oração. Alguém que tinha comunhão com Deus, alguém que tinha intimidade com Deus, alguém que orava continuamente. E aí, às vezes, a gente fica pensando assim: puxa vida, a gente vai orando, quanto tempo? 1 ano? 2 anos? 3 anos? 4 anos? Muito tempo, né? 10 anos? Esse homem já tinha lá uma idade razoável, não era nenhum adolescente, já era alguém aí, quem sabe, com seus 30 anos, dado aí a faixa etária, uma média de 40 anos que viviam as pessoas naquele tempo, uma geração, talvez alguém com seus 30 anos. Então, desde muito cedo, desde muito jovem, ele já desfrutava desse tempo de comunhão com Deus.
uma vida contínua de oração. Mas o texto continua dizendo para nós a respeito de uma vida de contínuo sofrimento. Ele não só tinha uma vida contínua de oração, ele tinha uma vida de um contínuo sofrimento. Essas duas coisas caminhavam juntos na vida dele, oração e sofrimento. Essas coisas caminhavam paralelos. Ele era um homem de muita oração, mas era um homem de muito sofrimento. Ele era um homem de muita comunhão com Deus, mas era um homem de muitas dores. Ele era um homem de muita vida em Deus, muita intimidade com Deus, mas era alguém também que convivia duramente com a aflição. E o texto diz assim, do verso de número 3, onde ele descreve: pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras. São desamparadas de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas, apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Então notem vocês que a descrição que ele tem aqui é de um homem que está convivendo duramente com esse sofrimento. Alguém que fora acometido de uma enfermidade para a qual até aquele momento não havia encontrado uma solução. Alguém que ao longo de muitos anos estava convivendo com essas angústias de alma. Alguém que durante muitos anos estava se deparando com essa dura realidade. Alguém que durante muitos anos estava tendo que conviver com o sofrimento na sua vida. Era um homem que orava continuamente, mas era alguém que chorava também continuamente. Era um homem que tinha uma vida contínua de oração, mas o texto diz que era um homem que tinha uma vida contínua de sofrimento. O sofrimento era contínuo na vida desse homem, parece que não havia pausa. E as pessoas olhavam para ele e diziam: não há esperança. Ele já está contado entre os mortos, a sua morte é certa, é uma questão apenas de tempo, não há muito que seja feito por ele. Irmãos, essa, lamentavelmente, é a realidade desse homem. Ele ora, e a oração estava presente ao longo de muitos anos na sua vida, mas o sofrimento também. A oração, ela não fez com que o sofrimento deixasse de existir na sua vida. A oração não fez com que o sofrimento tivesse uma pausa na sua vida, mas sabe o que me encanta? Se a oração não eliminou o seu sofrimento, o sofrimento não eliminou também a sua oração. Se a oração não colocou um ponto final no seu sofrimento, o sofrimento também não colocou um ponto final na sua vida de oração. Porque às vezes nós entramos vamos dizer, nessa onda de orar, mas a gente vai orando muito intensamente durante um determinado momento, mas quando a gente vai percebendo que o tempo vai passando e as coisas não vão mudando, nós tendemos talvez a nos esfriar. Nós temos uma tendência a esmorecer. E este homem não. Este homem, ele orava e o sofrimento estava presente. A oração não colocou ponto final no seu sofrimento, mas o sofrimento também não o impediu de continuar orando, não o impediu de continuar buscando, não o impediu de continuar confiando em Deus. Então nós precisamos entender que a oração nem sempre ela vai eliminar o sofrimento, mas nós também precisamos crer que o sofrimento também não vai colocar e não tem esse poder de colocar um ponto final na nossa vida de oração. Coisa linda isso, né? A gente ter esta certeza de que nós oramos e talvez as coisas não acontecem a contento do jeito que nós gostaríamos. Estávamos falando aqui hoje, na reunião de oração, eu, Dias e o nosso irmão Cláudio, e Deus sempre responde. O é sim, o é não, o é espere. Aqui ele responde, ele responde. Se nós somos filhos, se nós temos comunhão com Ele, se nós temos intimidade com Ele, não há oração que fique sem resposta.
O que nós precisamos é de discernimento, de entendimento, para a gente realmente entender o que é que Deus quer de nós, né? Se não é da vontade de Deus que determinadas pessoas sejam curadas, a graça dele vai continuar nos sustentando no meio da luta e do sofrimento. O apóstolo Paulo orou a Deus com perseverança, porque quando disse eu orei 3 vezes, eu quero entender que ele não contou, orei a primeira, orei assim, não. Ele orava a Deus até que Deus lhe respondeu, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, quantas pessoas e quantos testemunhos de pessoas que a gente já ouviu, já leu, de que há uma vida de sofrimento e a gente não fazia ideia. Puxa vida, mas a despeito de tudo que essa pessoa passava, fez as coisas ainda que fez? Leia, por exemplo, biografias como de João Calvino, e a gente fica com a sensação de que era um homem saudável, a gente fica com a sensação que era um homem que tinha um vigor extraordinário. Não! Era um homem magro, era um homem que não tinha um vigor extraordinário, excepcional, era um homem que conviveu durante muitos anos com os mais diversos tipos de males, de problemas de saúde, até chegar ao ponto que começou a tossir sangue, dada a sua fragilidade, mas isso não impediu de ser homem de Deus, não impediu de caminhar com Deus, não impediu de servir a Deus, e quantos outros a gente tem aí ao longo da história? Exemplos de homens que, a despeito de tudo que experimentaram, continuaram servindo a Deus com toda a dedicação, com toda a disposição. Louvado seja Deus! Então, querido, a devoção, a consagração, esse anelo por Deus, essa comunhão com Deus, nem sempre ela vai eliminar os problemas, mas eu e você precisamos crer também que os problemas não colocam o ponto final na nossa comunhão com Deus, não colocam um ponto final no nosso desejo de servir a Deus, não colocam um ponto final na nossa disposição de continuar querendo agradar a Deus em tudo, mesmo que as coisas não aconteçam do jeito que nós gostaríamos. Quem disse que nós desejávamos ardentemente passar pelas coisas que estamos passando? 50 mil mortos no Brasil, só de Covid, fora as outras causas, fora acidentes, fora assassinatos, não é? Fora outras doenças, não é? Outras complicações. Então vejam vocês que realmente não são coisas fáceis de lidar. Então essa é a segunda coisa. Primeira, uma vida contínua de oração. A segunda, uma vida de contínuo sofrimento. E a terceira coisa que eu aprendo aqui nesse salmo é que ele descreve para nós uma vida de recordação. Recordação a respeito de quem Deus é, recordação a respeito daquilo que Deus é capaz de fazer. O verso 10 a 12 ele diz assim: mostrarás tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será ferida a tua bondade na sepultura? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestem as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Ele fala de sepultura, de destruição, lugar de trevas, terra do esquecimento, mas ele menciona termos importantes também, como, por exemplo, maravilhas, amor, fidelidade, feitos justos. Ou seja, ele tinha conhecimento dos atos graciosos, bondosos de Deus na vida. Ele tinha conhecimento de como que Deus age na vida das pessoas. Ele tinha conhecimento do caráter de Deus, ele tinha conhecimento da bondade de Deus, ele tinha conhecimento da fidelidade de Deus, ele tinha conhecimento do amor de Deus, ele tinha conhecimento da graça de Deus. Ele tinha, porque senão ele não fazia menção dessas coisas, maravilhas, amor, fidelidade, feitos justos, ou seja, alguém que tinha um entendimento de quem Deus é e do que Deus é capaz de fazer. Recordação dos feitos de Deus, ele trazia à memória isso, e ele está conversando com Deus, e ele está colocando diante de Deus, expressando para Deus o seu desejo, o seu anelo de continuar, de querer servir, de querer adorar, de não ser baixado à sepultura. Ele queria adorar, ele queria servir a Deus, por isso que ele está sendo tomado por esta recordação dos feitos graciosos, bondosos e misericordiosos de Deus. Irmãos, vamos ser honestos aqui, né? E o tempo passa
e a gente olha a nossa realidade, aqueles velhos problemas ainda presentes na nossa vida. Talvez a gente até desanime de orar, não vou orar mais não. Até agora nada aconteceu, nada mudou. Esse homem não é assim. Ele continua orando e ele continua sendo tomado por esse desejo de adoração, de consagração, de servir a Deus com disposição. O tempo passou, mas o problema não anulou do coração desse homem esse desejo santo de continuar servindo a Deus com todo o seu ser. Ele não quer ser baixado à sepultura, ele tinha razões para isso. Sabemos que aqueles que estão com Cristo continuam adorando no estado de santidade que não tem aqui. Mas esse homem quer continuar vivendo. Mais ou menos aquilo que o apóstolo Paulo diz: olha, eu tenho desejo de partir e de estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por causa da igreja eu ainda quero continuar na carne. Por causa de vocês eu quero continuar ainda vivendo. Por causa de vocês eu quero continuar existindo. Para que a fé de vocês continue sendo fortalecida, para que outras igrejas sejam plantadas, para que outras pessoas sejam levadas ao conhecimento do Evangelho. Tem gente que quer continuar vivendo para ganhar mais dinheiro. Tem gente que quer continuar vivendo para fazer mais cursos. Tem gente que quer continuar vivendo para poder ter mais satisfação, ter mais prazeres, para poder conhecer lugares paradisíacos. Nada de errado nisso, mas essa não deve ser a nossa maior aspiração. A nossa maior aspiração é servir a Deus. A nossa maior aspiração deve ser edificar a fé das pessoas. A nossa maior aspiração é compartilhar os feitos de Deus na vida dos outros. A nossa maior aspiração é continuar impactando a vida dos outros. A nossa maior aspiração é continuar fortalecendo uns aos outros, consolando uns aos outros, sendo útil ao outro. Essa deve ser a nossa maior aspiração, e não apenas viver ou ter a vida como um fim em si mesmo, para que os nossos desejos sejam satisfeitos e os anseios do nosso coração, as vaidades do nosso coração sejam atendidos. Não deve ser. Esse homem não quer continuar existindo apenas pela busca do prazer, ele quer continuar existindo para que a sua vida continue sendo alvo da bondade, da graça, da maravilha de Deus, para que isso sirva de testemunho na vida dos outros. É alguém que quer continuar vivendo para continuar glorificando a Deus. É alguém que quer continuar vivendo para servir a Deus. Talvez não ajude muito, mas eu ouvi um pastor dizendo uma vez o seguinte: às vezes a gente vê uma pessoa jovem, crente no Senhor Jesus, e a gente às vezes lamenta, né? Puxa vida, tão jovem e tudo mais. Aí um pastor disse assim: Deus tem os seus propósitos. A gente não sabe se de repente essa pessoa iria dar algumas desviadas na vida, iria se afastar de Deus, não que Deus fosse se afastar dele, mas talvez iria se afastar de Deus, né? Passar anos da sua vida longe de Deus. A gente não sabe. E aí às vezes a gente vê uma pessoa jovem, crente, e às vezes por circunstâncias da vida e os problemas os mais diversos, e aí a gente lamenta, né? Então nós deveríamos assim ter um coração realmente mais pacificado nesse sentido, né? Não da gente realmente menosprezar a dor de ninguém, da gente superficializar a dor de ninguém. Não é isso, jamais, irmãos, jamais, né? Mas a gente viver com essa consciência. Eu quero viver pelo quê? Eu quero continuar existindo com qual finalidade? Eu ainda não adquiri aquela casa, eu ainda não troquei aquele carro, eu ainda não ganhei dinheiro suficiente, eu ainda não estudei o bastante, eu ainda não realizei todos os meus sonhos, eu ainda isso, eu ainda aquilo, etc, 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 etc e tal. Tantas coisas que a gente coloca nisso. Mas temos aqui um homem não apenas de recordação, mas um homem que tinha aspirações. E a sua maior aspiração era a adoração. A sua maior aspiração era a sua consagração. A sua maior aspiração era servir a Deus. A sua maior aspiração é continuar vivendo para Deus. Leia com calma o que diz o verso 10, que ele está falando disso.
Mostrará tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestem as tuas maravilhas e a tua justiça na terra do esquecimento? Ou seja, o que ele está querendo dizer para Deus? Olha as intenções do meu coração, eu não quero continuar existindo por existir, eu quero continuar existindo para que minha vida continue sendo em louvor da tua glória. Eu quero continuar existindo para que a minha vida seja para a glória do Senhor. Eu quero continuar existindo para que as pessoas possam olhar para a minha vida e na minha vida eles verem os atos bondosos, graciosos, misericordiosos do Senhor na minha vida. Ah, queridos, que desejo nobre é esse, né? E por último, uma vida sem respostas de oração. Olha o que diz o verso 13 ao 18. Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma, e ocultas de mim o rosto? Esse ocultar o rosto aqui dá a ideia seguinte, que Deus não estava levando a sério as suas petições. Levando a sério seria um termo mais apropriado, não, que Deus não estava se inclinando com a devida atenção às suas orações, olhando com favor, né? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Desde moço. Então, hoje o que é um moço para nós? Alguém de 20 e poucos anos. Moço naqueles dias era alguém de 12 anos, 13 anos, não é? Era quando um judeu entrava na fase adulta a partir dos seus 12 anos de idade. E ele diz, desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, e a um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro. Os meus conhecidos são trevas. Alguém que ficou isolado, alguém que ficou longe dos seus amigos, alguém que não tinha ninguém perto, dando aí uma sensação de que era alguém que estava quase que com lepra. Ninguém chegava perto, ninguém se aproximava, não havia contato social, não era um problema de vírus, mas era algo semelhante, ninguém podia tocar em ninguém, não é? Todo mundo longe, vamos manter o distanciamento social desse sujeito, vamos ficar longe desse camarada. Ninguém se aproximou, ninguém visitou, os seus amigos todos foram embora, e ele diz, a única companheira que eu tenho é a escuridão. Essa é a minha companheira de todos os dias. Amigos não. E Deus é aquele que não olha, que não inclina o seu rosto para me ouvir. Alguém que desde moço está convivendo com a dor, com a luta, com o sofrimento, e a sensação que ele tem é essa. Esse homem está à procura de um ombro amigo que pudesse consolá-lo, mas ele não encontra ninguém. Está sozinho, convivendo com a sua dor, convivendo com a sua luta, convivendo com o seu sofrimento, e talvez o que mais lhe angustiava é ver o tempo passar e a sua oração não ser respondida do jeito que ele gostaria. Tente se colocar no lugar dessa pessoa. Tente se colocar na condição deste homem, que desde cedo vivia buscando a Deus, orando a Deus, né? Tendo comunhão com Ele, e o tempo passa e ele termina dizendo, a minha grande companheira são as trevas, é a escuridão, mais ninguém. Tem uma sensação de que parece que até Deus lhe virou as costas, de que Deus lhe virou o rosto, de que Deus não olha com favor, que Deus não se inclina como vários salmistas, né? Porque inclinaste para mim os teus ouvidos. É dar atenção, e aqui ele tem a sensação de que ele está debaixo da ira de Deus. Irmãos, que situação. Tempo que passa e a situação que não muda. Mas, irmãos, a fé não eliminou os problemas, não eliminou o sofrimento deste homem, mas o sofrimento também não eliminou a sua fé. Ele era moço, já convivendo com o sofrimento, e agora já era uma pessoa de certa idade, mas ele continuava buscando a Deus, ele continuava orando, ele continuava cheio de desejos da intervenção de Deus. O tempo passou, mas esse desejo não mudou. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, o salmista descobriu que o tempo passou
e ele curado não ficou. Mas isso não eliminou do seu coração a sua devoção a Deus. Sua fé o manteve de pé, a sua fé o manteve confiante, a sua fé o manteve crendo no poder de Deus, a sua vida de oração o sustentou nesse vale da sombra da morte. O que o sustentou ao longo desses momentos tão sombrios da sua vida foi a sua vida de oração, foi a sua comunhão com Deus. E certamente esse homem andou pelo vale da sombra da morte. Não foi como o salmista do Salmo 23 que trabalhou uma questão possível. Ele não, ele estava vivendo com a realidade. Ele caminhou pelo vale da sombra da morte e ele poderia dizer o seguinte: eu tenho andado pelo vale da sombra da morte, mas eu continuo confiando no Senhor. E certamente, ao chegar no final da vida, ele diz: olha, eu não obtive aquilo que eu gostaria, mas certamente Deus me sustentou nesse vale de lágrimas, nessa vida de sofrimento. A graça de Deus me sustentou, me manteve de pé. E é isso, meus irmãos, que conta. A gente ora por algumas questões, por algumas pessoas, e louvamos a Deus porque elas melhoram, né? Elas se recuperam. Oramos por outras e acontece o contrário daquilo que nós, às vezes, gostaríamos que acontecesse. A minha devoção a Deus não é garantia de isenção de provação. Nossa, Deus, eu tenho buscado o Senhor tanto. Nossa, eu tenho me consagrado tanto. Nossa, Deus, eu tenho assim te buscado de todo o meu coração, mas parece que o Senhor resolveu abrir as portas do sofrimento. E eu que achava que de repente viria outras coisas, veio sofrimento. Logo agora que eu nunca estive assim tão desejosa por Deus e logo agora me veio isso. Eu nunca tive tanto desejo de querer conhecer mais profundamente a Deus e justo agora, Deus. Justo agora que essa pessoa estava tendo uma experiência mais profunda com Deus, justo agora. A minha devoção a Deus não é garantia de isenção de sofrimento. Esse homem conhecia Deus, tinha uma vida intensa de oração, de comunhão com Deus, mas isso não me isentou de caminhar no vale de lágrimas. Então nós precisamos crescer nesse sentido, irmãos, que às vezes nós achamos que uma coisa exclui a outra, né? Devoção não combina com provação. Quanto mais devoção, menos provação. A Bíblia não me autoriza a pensar assim. Né? Pode nunca acontecer, veja bem, pode nunca acontecer, mas é muito bom a gente estar preparado, não é? Não é tão bom a gente estar preparado? E quando vem um momento adverso, a gente estava ali mais ou menos minimamente preparado, né? Se acontecer, a gente continua firme. Se não acontecer, eu não estava condicionado a isso. A minha devoção não deve estar condicionada à minha condição de vida. Se está tudo bem, estou fervoroso, estou ativo e tal, mas se de repente as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, eu desanimo, eu esfrio. Nós não podemos caminhar com Deus impondo condições para Deus. Ó Deus, se o Senhor fizer, ó Deus, se eu conseguir aquele emprego. Quantas vezes eu já ouvi pessoas dizer assim: olha, agora eu não estou me envolvendo não, agora não, normalmente é dinheiro, né? Ó, presta atenção, normalmente é dinheiro. Tem gente que fala assim: agora não, Senhor, mas se o Senhor me der aquele emprego, nossa, eu vou poder assim, eu vou poder contribuir tanto, eu vou poder, nossa, dar assim, vai ser uma bênção. Não, se eu tiver, né, naquela condição, assim, eu vou poder me envolver mais, eu vou poder ajudar mais, eu vou poder participar mais. Irmãos, e a coisa nunca muda. Não tem mais tempo para Deus, continuam ocupados do mesmo jeito, o bolso continua fechado do mesmo jeito e o coração também. Então, impor condições para Deus não faz de nós adoradores. Pensar em condições hipotéticas não faz de nós gente de consagração. Se eu tiver naquele emprego eu vou fazer mais. Se eu tiver naquela condição eu vou poder me dedicar mais. Deixa eu dizer uma coisa, não vai. Não vai. Porque quando nós começamos a querer estabelecer condições para servir a Deus com mais disposição, significa dizer que se eu não estou fazendo enquanto eu estou no mínimo, eu não vou fazer enquanto eu estiver em melhores condições. Então nós precisamos entender essas realidades, nós precisamos entender a seriedade das coisas. Então a minha devoção a Deus não é garantia de isenção de provação. E por último,
Faça da sua dor um objeto de louvor, de adoração, de bênção, que sirva de consolo para a vida de outras pessoas. Por que eu digo isso? Esse salmista foi um homem de dores, mas ele não permitiu que a sua dor o impedisse de compor lindas melodias. Nós precisamos, irmãos, fazer limonada do limão. Nós precisamos realmente, diante das oportunidades duras com as quais nós nos deparamos, transformá-las no meio de graça, de edificação, de bênção na vida de outras pessoas. Como que a nossa fé é tão edificada quando a gente entra em contato com pessoas que tinham tudo para viver de forma pessimista, vitimista, entristecida, abatida, desiludida, mas você não encontra. E aí você pensa assim, puxa vida, a gente foi para consolar e a gente voltou consolado. A gente foi para levar uma palavra de esperança e a gente voltou transformado, não é assim? E eu gostaria que a gente pensasse nisso. Guarde isso no seu coração, tá bom? A fé não elimina o sofrimento, mas o sofrimento não elimina a fé. Louvado seja Deus. Continua servindo a Deus, indiferente das circunstâncias, meu irmão. Continue servindo a Deus, indiferente do momento. Continue tendo desejos altamente elevados de adoração, de consagração, de comunhão com Deus, indiferente das circunstâncias. Não olhemos as circunstâncias, olhemos o seu amor. Que Ele te abençoe, que Ele te sustente, que Ele te fortaleça, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Tá bom? Terminamos aqui.